Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Anchored Faith. Hoje temos o nosso convidado especial, o comando, o John Trainer, e estamos animados por esse episódio. Aqui no Anchored Faith nós falamos sobre a fé, falamos sobre o empreendedorismo, falamos sobre desenvolvimento pessoal e compartilhamos experiências que podem agregar valores à comunidade e, acima de tudo, os princípios aqui debatidos tem como centro focal Salvador Jesus Cristo. Hoje temos um comando, nossos convidados. Um comando, seja bem-vindo ao nosso mais um episódio. Muito obrigado. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui convosco, né? Poder falar um pouco sobre a fé, nessa que será a nossa conversa. Acredito que será uma conversa divertida, né? Descontraída, né? Yeah. Mas sem perder o foco. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado por aceitar este convite de poder fazer parte deste episódio. E o comando é um amigo nosso, é um amigo meu, e é uma das pessoas que admiro bastante. E vamos aprender com ele. Ele é fisiculturista, ele é mecânico. Meu comando, poderia introduzir-se um bocadinho, não é? Um pouco. Bom, eu desde criança sempre tive uma facilidade de aprender e lidar com as coisas físicas e materiais, né? Então, tudo que envolve colocar a mão na massa, sempre fui bom e tenho um bom senso de aprendizado. Então, de lá até cá, fiz várias coisas, nas quais eu era antes de me decidir o que eu queria, né? Então, sempre que houvesse algo por fazer, eu estava lá a fazer e dava por mim, já estou muito engajado na matéria, já sei fazer as coisas de uma forma muito boa, que até alguns mestres acabaram elogiando-me, né? Então, hoje eu sei, eu sou profissionalmente, eu trabalho com área técnica de frio climatização e eletricidade, né? Então, essas são as partes básicas que tenho uma grande paixão por eles e gosto muito quando faço esses trabalhos. E também tenho outra paixão, né? Um pouco mais descontraída, que é tenho uma paixão pelo som. Eu toco em algumas festas de família, amigos, pessoas mais próximas, né? Não é grande coisa, mas é o suficiente para poder cobrir um casamento regional, estás a ver? Então, também trabalho como personal trainer, uma paixão que eu gosto muito, sou personal trainer e consultor, na parte na parte do mundo fitness, nesse caso, né? Então, trabalho nessas áreas todas. Mas nunca perco o foco, sempre que tenho uma oportunidade, dou o máximo, né, para provar que posso e sei fazer. Uau! Uma baita de habilidades numa só pessoa, não é? Exatamente, Climatização, exatamente. mecânica e, acima de tudo, um fisiculturista. Conta-nos um bocadinho sobre a sua trajetória, não é? A sua infância. O que levou você a, a fazer mecânica? O que te levou a fazer a refrigeração? Como é que você tomou essa decisão? O que te levou a fazer isto? Muito bom. Desde a minha mocidade eu sempre tive o desejo de aprender, Uhum. né? Eu nunca fui preguiçoso, preguiça é apenas um nome para mim. Então, o que acontece é que eu sempre tive paixão por trabalhar, vocês já perceberam? Então, eu me recordo de que eu tenho um pai que ele teve várias esposas, não sei se digo feliz ou infelizmente. Então, nessa trajetória, eu tive vários irmãos e me dei conta muito cedo de que o meu pai tem muitas responsabilidades, eu tenho uma família muito ampla e ficar à espera dos pais e tal, para qualquer coisa que seja para mim, entre aspas, seria um atraso. Então, daí eu decidi começar a fazer as coisas muito cedo. Eu já lavava a minha roupa muito cedo e me arrumava. Recordo-me de que eu gostava de me arrumar e ficar só na rua olhando para as pessoas, sabe? Ali, mas em frente de casa. Então, quando chegou a altura de também
a tratar os meus documentos na parte educacional também, né? Fui lá e fiz. E uma dessas vezes eu estava ainda no ensino primário, tivemos férias, na altura em que davam férias, mesmo para você ficar até esquecer que está a estudar, tá vendo? Certo. Yeah, então fiquei ali e saí. Saí à procura de uns colegas ou vizinhança, né, para poder brincar. Havia um moço aí chamado Paulo. Nós, aquele apelido da zona, apelidávamos ele da Purles. Então era o nome dele. Então fui para lá, procurei people para brincar, vi que pá, na zona tá, foram passar férias, foram visitar a família e tal, e eu estava ali. Então foi quando o Purles me puxou para a minha antiga zona, em Laulane, apresentou-me um mestre ali, e ele tinha uma oficina em casa dele, e eram pintores, né? Yeah. Eu já havia operado nessa parte de pintura com meu primo, porque ah, ele fez essa área, se formou nessa área e depois viajou para África do Sul. Então, eu depois, né, por ironia do destino, fui cair em casa do mestre dele. Mas quando cheguei lá, percebi que aquilo era uma escravatura, não era, não era trabalho mesmo, ou não era aprendizado, né? Ele só explorava ali os miúdos. Então, eu vi aquilo, não levei mais de 2 semanas, acho que uma semana e meia depois comecei a concentrar aqui os meus vizinhos e colegas e tal. Eu disse, não. Isso não é uma forma adequada ou correta de nós aprendermos um trabalho, tá vendo? Somos pessoas decentes, saímos de uma família, temos casa e tal, mas estamos a ser tratados como se ele tivesse nos achado na rua, assim, onde cair mortos, estás a perceber? Então, vocês não podem admitir isso. Vamos lá deixar isso, podemos procurar outras oportunidades ou simplesmente vamos brincar, estamos na nossa altura, na nossa idade. Se eu estou aqui é porque não gosto de ficar muito tempo isolado, sem ter que fazer nada. Isso aqui estou a levar como uma diversão. Assim que a escola abrir, eu volto para a escola e vou estudar, estás a perceber? Então, dali, ah, eles não me deram ouvidos e acharam que eu estivesse a brincar. Saí, abandonei aquele local. Então, na mesma vertente, tinha uma outra oficina ao lado, uma vizinhança que também já lá trabalhavam na parte de bate-chapa. Então, aquele senhor, aquele acontecimento foi simultâneo, né? Na altura em que eu saí daquela oficina, na outra estavam a ser expulsos os dois mestres que trabalhavam lá. Então, aquele senhor acabou ficando sozinho. E disse ao outro mestre que estava precisando de um puto para poder lhe auxiliar ali e tal. Foi quando a notícia chegou até mim. Eu em casa, porque minhas férias, bem relaxado, porque aquilo era uma exploração. Tudo bem. Então, dali eu decidi ver de perto. Quando cheguei lá, epá, o senhor apresentou-me a casa dele, a oficina dele, apresentou-me ali a ferramenta. Eu vi que ele estava extremamente equipado. Ele tinha todo o equipamento. Para um trabalho andar de uma forma correta, ou para um trabalho ser bem, você precisa ter toda a ferramenta, né? Se você tem a ferramenta, você é profissional. Então, vi que ele estava mesmo equipado e começamos ali a trabalhar juntos. Ele foi o meu mentor, né, nessa altura, na área de bate-chapa. Eu não levei um ano, eu já conseguia fazer uma e outra coisa. Me recordo que tinha uma bicicleta estragada em casa. Foi naquela altura que peguei, restaurei aquilo tudo, né? Depois fui também mandar pintar naquela antiga Sim. oficina. Então, viram que, epá, viram um brilho, tipo, não, esse miúdo é diferente, estás a perceber? Ele tem uma visão diferente dos outros. Eu não sei o que os meus colegas pensavam quando estavam ali, mas eu sempre tive uma visão diferente. Então, peguei naquela bicicleta, restaurei-a. Sempre que não tivesse trabalho na oficina, eu procurava mexer qualquer coisa na minha bicicleta, na perspectiva de melhorá-la, né? Então, foi assim que aconteceu. Dali, o tempo foi passando, depois deixei aquilo porque eu sempre dizia para mim, Deus, eu não quero isso, né? O trabalho que envolve entrar embaixo de carro, mexer com óleo, epá,
você está constantemente sujo, então eu não quero isso. É difícil encontrar um mecânico que esteja, que esteja devidamente limpo, bem trajado sempre. Não, eles acabam ah, cancelando aquela parte, ficam daquilo que chamamos de estofo, todo momento, né? Roupa de trabalho, todo momento ele está sujo, está com óleo. Então eu sempre dizia, na minha mente, Deus, não é isso que eu quero. Só estou a fazer porque não estou a fazer nada. Na altura eu dizia isso, não é isso que eu quero. Mas nem com isso eu me desempenhava menos. Uhum. Yeah, nem com isso eu sempre tive um bom instinto, uma força de boa vontade para poder aprender e superar as minhas próprias expectativas. Uma das coisas que eu gosto sempre que tenho um mentor, eu procuro mostrar a ele que estou a aprender. Esteja a perceber? Então, o que é isso de mostrar a ele que estou a aprender? É surpreendê-lo sempre, né? Faço o, um mês, enquanto estou a observar uma coisa, um dia eu arrisco o próprio mês, faço e mostro que, esteja a perceber? Às vezes ele sai e diz, pá, vou até ali, volto já. Ele não deixa nenhuma recomendação. Eu vejo que, pá, nós estávamos a fazer um trabalho aqui e ele está a sair. A partir dali mesmo, ele vai me deixando, eu vou dar continuidade. Ele chegar, verificar se. E eu vou observar. Se ele chegar a mexer algo ou desmontar aquilo, fazermos tudo de novo, perceber que não fiz da maneira correta. Mas se ele chegar ali e eu paro, ele dá continuidade, vou perceber que, estás a perceber? Vou perceber que, Corretamente. exatamente. Então já dá para me autoavaliar, assim, né? Porque dificilmente um mestre vai dizer, ei, não, você está bom, pá, você aprende rápido. Esses elogios normalmente não vêm dos mestres, porque eles têm medo de te perder, né? E ter que voltar no zero com uma outra pessoa. Estás a perceber? Ah, Sim. Então, epá, é justo, né? É um pensamento lógico. Ter que estar e a treinar o outro. reiniciar e treinar o outro e tal, é complicado, ok? Então, num certo dia, ele tinha problemas com bebidas. Então, num certo dia entrou um carro, um Caldina, ele havia batido a parte frontal, molgou ali a parte do o para-choque, guarda-lama, capô, e o próprio esqueleto estava um pouco mal. Então, deu a entrada daquele carro, ele negociou com o dono, né? O dono deixou uma chave ali conosco e começamos a trabalhar. Quando trabalhamos, só fizemos a parte interna do carro, né? A tentar desenvolver aquela estrutura ali, depois de ter desmontado todos os utensílios para choques, guarda-lama e para ali adiante. Dali, ele começou a beber. Por quê? Perdeu as chaves do carro, né? Então, o senhor do carro, ele queria o carro com muita ah, Urgência. urgência. Acredito que talvez era o único carro que ele tinha, ele usava sempre, né? Talvez, não sei, não me recordo bem. Mas ahm, ele perdeu as chaves, o meu mestre. Perdendo as chaves, aquele senhor chegou, apresentou-nos lá o caso para ele e ele disse: tudo bem, não tem nenhum problema, eu tenho uma chave reserva, o que quero é o carro com urgência. Ao invés dele aceitar ser perdoado, ele disse: não, a culpa é minha, pá, eu é que fui irresponsável, epá, epá, me recordo, já está a desenvolver aquela história até o momento em que perdoou as chaves repetidamente. Então, em algum momento, aquele senhor depois começou a ficar um pouco irritado com ele, dizer que pá, esse senhor eu não estou lá a perceber o que está a acontecer, porque eu já perdoei, eu disse: vamos lá avançar, mas talvez é porque ele também estava no copo, né? Se desentenderam, aquele senhor depois veio falar comigo, disse, pá, jovem, peço para dar ali um suporte, eu já entendi a situação na qual estamos aqui, o que eu quero é o carro, tá bem? Yeah. Então, eu disse, tudo bem, não tem problema, eu vou dar o meu máximo para poder ver se ajuda com alguma coisa. Então, foi dali que o meu mestre também entendeu, acabou se acalmando, e o senhor despediu. Depois dali o meu mestre desaparece. Ele não bebia cerveja e tal, ele bebia aquela bebida forte, aquela tradicional, tá bom? Então, na altura,
tinham algumas garrafinhas ali, chamavam de duplo punch. É uma Uhum. bebida muito forte, né? Então, aquela bebida ali, ele tinha e foi para lá, bebeu aquela tradicional, aquela tal, depois dali saiu, foi comprar aquele duplo punch, voltou para casa. Encheu a cara, no verdadeiro sentido, a cara fica inchada de tão beber. Ele já não conseguia se pronunciar direito. Esteja a perceber? Logo que eu vi aquela situação, eu disse, e esta agora? Foi dali onde eu decidi, eu vou arriscar, eu vou fazer tudo sozinho. Desmontei o capão do carro sozinho, correndo o risco de quebrar o vidro. Desmontei aqueles, os guarda-lamas, o para-choque e tal. Comecei a descravar aquilo, abri tudo aquilo, bati chapa, raspei, né? Depois comecei a conectar tudo de novo, a juntar tudo de novo. A única coisa que faltava ali era dar alguns pingos, né? Porque tem uns pingos que dão ali para descravar, tem uma parte que parece um esqueleto que vai fortalecendo o capão por dentro. Então, depois disso, eu montei o carro. Afinal de contas, esse trabalho todo estou a fazer com o mestre pintor sentado ao lado. Então, montei o carro sozinho, fiz aquilo e montei tudo. Olhei para o carro e vi que o carro está bom, está a ver? O carro está bom. E me recordo que depois daquilo ter passado, ele não chegou a retificar nada. Só demos os últimos acertos ali, montagem de faróis, né? Porque ainda tinha que se adquirir aquela grelha dali de frente e tal. Então, foi ali onde eu descobri que já tenho um talento, já tenho uma arte nas mãos. Desenvolveste um talento. Exatamente. Ok. É ali onde eu descobri, né? Que epa, a partir de hoje eu posso assumir de antemão que já sou um mestrinho, né? Digamos assim. Interessante. Yeah, Interessante toda a sua relação à mecânica, como você exato. se tornou e o percurso de Uhum, aprendizagem. uhum, E a forma como você desenvolveu o talento que o Senhor lhe deu. Não certo. é? E como é que você descobriu o seu talento em relação a exercício? Como é que você desenvolveu a paixão por exercícios? Ok. E poderia nos ensinar um bocadinho sobre isto Uhum, para quem pretenda, talvez esteja preocupado com sua estética, esteja exato. preocupado Exato. com o seu físico e queira ouvir da sua parte como um profissional. Exato. Hum. Muito bom. A parte de exercícios físicos, né? Desde a minha mocidade, eu cresci numa família humilde, né? Eu já disse anteriormente, a minha família é tão ampla que meu pai teve três esposas e com as três teve filhos, né? Uhum. Então, vendo aquela realidade, eu fazia as coisas físicas sem esperar alguém me mandar, né? Ah, eu cortava espinhosos ali, o muro, né? Organizava, ia cartar água numa distância considerável, com bidões e tal. Então, epá, ah, foi uma legião de atividades físicas. Então, de acordo com a minha genética, né, fui desenvolvendo ali um corpo de uma pessoa que parece que vai ao ginásio. Músculos. Sim, alguns músculos ali na minha adolescência. Então, sempre que saísse fora, diziam que pá, você está a carregar peso, já para isso não é bom, você é criança, ainda tem que crescer. Está a perceber? Então, aqueles tabus que andavam por ali, né? E aqueles boatos que muita gente talvez até hoje tenham na mente ah, em relação aos exercícios físicos, né? Ou fisiculturismo. Então, em 2017, em novembro de 2017, foi ali onde eu decidi, disse, não, Xalá, todo mundo já assume que eu treino, mas eu não treino. E a minha palavra não vale nada para eles. Porque eu vou dizer e vão olhar para mim e vão dizer, não, você está a mentir. E o que acontecia? Então, dali, eu decidi, epá, Xalá, treinar. Mas, em 2016, tem uma coisa que eu já fazia. Eu sempre fui disciplinado, sempre. Eu sempre fiz flexão de braço, abdominais, em casa.
né? Barra fixa, achava na porta, qualquer um sítio onde eu visse que isso Esse aqui suporta o meu corpo. Eu pulava, pegava ali e começava a me exercitar. Tá a ver? Yeah. Então, dali comecei a desenvolver a calistenia, né? Calistenia que é uma arte de fazer todos os exercícios, moldar o seu corpo com o peso do corpo apenas. Então, ah, em 2017 foi quando eu decidi, epá, deixa lá eu engrenar num ginásio e começar a treinar. Naquela altura as condições também não eram favoráveis, mas tinha um irmão, Delmino Chambal, fomos convertidos na mesma época. Uhum. Depois da conversão à igreja, frequentamos a igreja e tal, então, ficamos e tal, bastante tempo. Em 2017 foi quando eu já decidi, não, é novembro, isso, pá, deixa lá treinar. Eu disse a ele, eu gostaria de começar a treinar. Poderias me ajudar com isso? Ele disse, você quer treinar? Eu disse, sim. Ele disse, treina. E depois disse, epá, eu gostaria, não tenho condições, não tenho onde posso estar afeto para poder praticar esse exercício. Mas na zona dele, estamos no mesmo bairro, mas divididos em zonas, né? Então, da minha casa para cá dele era uma pequena distância, mas tudo isso no bairro das Maltas. E lá na zona dele, eles ah, tinham uma grande influência com isso. Já haviam feito alguns pesos convencionais ali em casa, com cimento e tal, pedras e tal. Então, reuniam-se em casa de alguém e começavam a carregar aquelas coisas, né? E diferente de mim, eu cresci numa zona onde a maioria dos jovens caíram muito para o lado muito ruim, né? Bebedeiras, ah, vícios e tal, estás a ver? Então eu sempre tinha que correr para lá para praticar exercícios e tentar alcançar aquilo que é o meu objetivo. Objetivo. Yeah. Na altura, minha cabeça era limpinha. Cheguei lá, vi que eles tinham aquele equipamento, mas também eram muito limitados, né? Yeah. Mas a limitação, com o tempo eu fui perceber que a limitação não era por conta do material ou equipamento que tem, mas era psicológico, porque nós assumíamos que não posso fazer isso porque não tenho máquina X, né? Então, dali comecei a treinar com eles. Éramos muitos. No decorrer dos anos, várias pessoas foram desistindo, ficaram fora, ficaram atrás, mas viram ali que eu continuava e eu era o único que não é da zona, tá a ver? Era o único que sai de uma zona para outra, tá a ver? Então, o pessoal ali começava já a me respeitar, né? Porque quando você chega num sítio novo, epá, você Yeah. sempre vai ter que passar por momentos constrangedores, né? Provocações e tal, aquelas coisas todas. Então, se você tem um coração pequeno, se você é fraco, você pode desistir e deixar aquilo. Mas eu fui persistente, porque eu estava focado numa coisa, né? Então, o que falavam, o que deixavam de falar não me afetava, assim, não me ofendia, porque eu já tinha uma Sabia coisa o que que, queria. exatamente, yeah. Então, ali, depois de um tempo, eu percebi que são básicos demais. Só faziam um exercício, só, tá vendo? Hum. Faziam peito, tá vendo? Faziam um único movimento, um único exercício, uma única cama. Então, eu queria mais, eu queria desenvolver mais aquilo. Então, eu tudo perguntava ao Delmino, né? Mas tem uma coisa que ele sempre me dizia, pá, você tem um telefone smart, tem redes, então tem essas cenas lá, né? Podes entrar e pesquisar e tal, para poderes ter mais conhecimento. Mas eu nunca fui de, tá a ver, gostar muito de ficar na tela e tal, ele sempre perguntava. Depois de um tempo eu fiquei, eu disse, não, essa gente aqui faz membros superiores apenas. E nesses membros superiores não abrangem todos, né? Todos os músculos. Uhum. Todos os grupos musculares, eles não estão a treinar, só estão a treinar aqui e aqui, o que é básico para todo mundo. Então você vê aquela estrutura de homens funis, tá vendo? Fica grande em cima, embaixo está bem pequeno, tá vendo? Então havia
um até que não tinha medo de usar anabolizantes. Yeah. Na altura, o que batia mesmo, o que estava barato para todos e fácil acesso é Bangalala. Exatamente, Bangalala, havia desenhado ali um gato bem forte assim, bem forte, sabe? Então, ele não escondia, ele não tinha vergonha, tá vendo? Ele não tinha vergonha, porque até ele perguntava, você está a bater alguma coisa, você está a tomar alguma coisa para ficar ansioso? Ei, não conhece da farmácia? Vou da farmácia, eu também vou para lá. E ele não escondia, então ele tinha um peito bem grande, muito desenvolvido assim, estás a perceber? Ombros largos, estrutura bem tudo formoso aqui, se faz, era bem fino embaixo. Desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio total. É, Estás a as perceber? escrituras são bem claras. Yeah. Fala sobre não correr mais rápido do que as suas costas o permitem. Aham. Então, encontrar um equilíbrio entre o que nós fazemos é essencial. É Como, essencial. como, Sim, como sim, é fala assim. essencial. É muito bom. Mas naquela altura não tinham esse conhecimento e tá bom. Então, dali, eu, logo que percebi isso, em 2018, eu estava na escola e um amigo meu viu que, pá, esse gajo, ele está um pouco Musculoso. desenvolvido, tem uma boa estrutura e tal. E depois dizia, pá, na minha zona está a abrir um ginásio, daquelas garaginhas que abrem nos bairros e tal. Uhum. Está a abrir um ginásio, o que achas de vires para lá e tal, né? Experimentares um bocadinho. Experimentares um Estavas a bocadinho, vender assim mesmo já. poderíamos estar juntos assim e Ok. tal. Pá, eu disse tudo bem. Esse convite é bem-vindo. Aqui eu poderia chegar lá. Combinamos e tal, tudo assim, né? Mas eu disse, pá, eu ainda não estou em condições de pagar o ginásio. Eu treino com Betão, né? Ele disse, não te preocupes, deixa essa particularidade comigo. É de um familiar meu, então eu também não pago. Só vou pedir para estarmos ali, só para não ficar a treinar sozinho. Eu disse, nice. Então eu sempre ia para lá, treinávamos e tal. Foi quando eu comecei a desenvolver uma coisa que eu chamo de featurings, não ficar acomodado no mesmo lugar, né? Não ficar acomodado com aquilo. Então, eu treinava lá com eles, naquilo que eles eram especialistas, que é fazer peito. Eu precisava de apoio deles, de auxílio e tal. Eu treinava lá com eles, voltava para casa, implementava outros exercícios apenas com o peso do corpo. Em 2018, quando esse colega me convidou para o ginásio dele, fui para lá, treinei, e lá foi quando eu comecei a fazer exercícios de membros inferiores, sozinho, sem experiência, sem técnica, sem nada. Então, comecei a desenvolver um interesse de estudar cada grupo muscular. Eu sempre usei as redes para estudar. Quais são essas redes? Poderia explicar para nós? A YouTuber, Hum. né? Eu sempre estive lá, Facebook, também sempre estive lá. E quando eu tive o WhatsApp, sempre que conversava com alguém que entende ou comunica da mesma ideia, é do mundo fitness e tal, trocávamos ali os contatos e eu ia investigando a fundo quais são os seus métodos, né? Para poder alcançar aquilo que são os seus objetivos. Então, eu pegava no celular e pesquisava como é que pode ser, como é que faço exercícios de pernas da melhor forma, né? Qual é a essência disso, como é que deve ser feito. Então, há vários posts lá que vão postando. Eu só clicava no primeiro que aparece, o resultado, clique. Então, não tinha um favorito e tal. E também comecei a desenvolver o gosto já de assistir os fisiculturistas, né? Malta, Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, né? Ah, Jay Cutler. Então, eu ficava ali a olhar para as histórias deles, porque quando você já é grande, és conhecido na mídia e tal, desenvolvem um certo filme, uma história, vão contando como é que. Então, aquilo vai, de uma certa forma, inspirar os newcomers, né? Malta, Os nós. novos, Estás a nova perceber? geração. Aham. Sim. Então, vai inspirando, porque sempre devemos ter uma, como é que é, uma visão de um old school que fez e conseguiu. Mas de um tempo para cá, as técnicas, os métodos, as condições são diferentes. Então, você deve
se adaptar no desenvolvimento, né, da indústria, não é? Yeah. Então, epa, fui aprendendo sozinho, fui fazendo aquelas coisas e tal, vi que tudo dá certo, tudo dá certo, eu fazia isso e tal. Eh, Depois de alguns anos, isso foi 2019, estava numa instituição a fazer eletricidade, onde lá tinha um ginásio, né? Para todos os membros da escola poderem aderir ao ginásio gratuitamente, né? Se você tem cartão de estudante, você estuda nessa escola, você está livre para poder frequentar o ginásio. Então eu ia para a escola com equipamento na pasta. Depois das aulas e tal, terminar tudo, eu ia ficar um tempinho lá, a fazer alguns exercícios, e foi lá onde comecei a descobrir essa parte de transmitir aquilo que eu aprendi para as pessoas. Tá vendo? Tive lá uns dois jovens, três jovens, um deles estudava comigo, os outros já estávamos na mesma escola. Então, eles viam minha estrutura física, a forma em que eu fazia os exercícios e ficavam impressionados. Então, procuravam saber como é que faço para conseguir isto, como é que faço para conseguir aquilo. Então, eu sempre ensinava ou mostrava aquilo que eu já implementei com o meu próprio corpo e deu certo, né? Yeah. Eu não sou daqueles que pega no celular, pesquisa uma coisa, depois faz assim e pego aquilo, vou aplicar no corpo. Não. Eu primeiro aprendo, vejo como é que se faz, aplico, espero resultados, sou dele, vou aprovar e nesse percurso todo eu vou desenvolvendo minhas próprias habilidades, minhas próprias técnicas naquilo que tenho como condição. Estás a perceber? Porque nós vamos assistir alguém que vai dizer faça isso assim, assim e assim. Mas você não tem aquelas máquinas que ele está a usar para fazer aquilo. Não tens aquelas condições. Isso não quer dizer que não podes fazer os mesmos exercícios e obter grandes resultados. Você pode fazer sem aquelas máquinas. Então foi dali que eu comecei a olhar para old school e atualidade, né? Como é que eles faziam antes sem todas essas máquinas? Hoje em dia existem máquinas para treinar qualquer grupo muscular. Estás a perceber? Existem máquinas para treinar qualquer grupo muscular. Mas na altura, os grandes tinham lá resultados, participaram de fisiculturismo, fizeram campeonatos, mas eles não tinham essas condições que nós temos hoje em dia, esse alcance dessas máquinas e tal. Estás a perceber? Então, eles faziam exercícios livres, né? Existem dois tipos de exercícios, livres e condicionados. Tá bem? Os condicionados são aqueles que são feitos na base de uma máquina, ok? Bom, esta máquina é uma máquina para fazer bíceps. Bíceps é essa parte aqui do braço. Então, ela só serve para fazer bíceps. Pronto, acabou. Estás a perceber? Então, aquela máquina, quando você sente e faz bíceps, ele vai isolar todo o seu corpo e vai só dar foco no bíceps. Percebes? Então, é um exercício condicionado. Agora, um exercício livre, você pode fazer o mesmo exercício, ter, ter mesmos resultados ou até melhores no exercício livre. O exercício livre é um exercício melhor que um condicionado, porque ele abrange vários grupos musculares. Já não é isolado. Estás a perceber? Você está a treinar aí o bíceps, mas ele pode depois pegar a parte do antebraço, pegar um pouco do ombro, o tríceps, estás a perceber? Então, todo músculo primário, aquele exercício que você faz a dizer que eu estou a treinar peito, tem os seus secundários, tem os seus músculos secundários, né? Então, se você tem esse conhecimento, você vai saber montar um belo plano de treino, né? Saber agrupar os exercícios e os músculos. Bom, eu quero fazer peito. Depois do peito, qual é o músculo melhor indicado para poder fazer?
né? Se você está a fazer peito, estamos a assumir de antemão que o peito é o seu exercício primário, é o seu músculo primário. Então, ele tem os seus secundários. Os secundários são os músculos que você vai usar e eles vão ficar ativos quando estiveres a fazer peito, que nesse caso é o ombro e o tríceps, tá bem? Então, um desses dois você pode escolher depois de um exercício de peito, depois de um treino de peito, você pode escolher fazer ombro ou o tríceps, tá vendo? Então, se você tem esse conhecimento, você vai saber dividir o seu treino, fazer um treino bem estruturado e ter já ali uma melhor combinação dos exercícios. Porque é isso que faz de mim coach e você não, né? Que eu conheço a combinação. Estás a perceber? Sim, porque vou dar um pequeno exemplo, só vou fugir um Não, bocadinho, né? perfeito, perfeito. Vou dar um pequeno exemplo de um nutricionista. O que faz dele um nutricionista? O que faz dele um nutricionista? É que ele sabe combinar os alimentos e conhece o resultado. É tipo dizer 1 mais 1 é igual a 2. Você tem 1 mais 1, 2 mais 2, mas você não sabe a que é igual. Você só tem. E o nutricionista, ele já tem um resultado. Ele sabe que se eu junto 1 mais 2 dá 3. Estás a perceber? Mas você não sabe. O que faz dele um nutricionista é porque ele conhece a combinação dos alimentos. Né? Nós, é norma, vamos ao mercado e compramos aquilo que nós temos vontade. Eu quero alface em casa, eu quero ah, cornflakes, eu quero um pouco desse chá, eu quero. Estás a perceber? Você faz o seu rancho, cesta básica, vai e deixa em casa. Agora, como é que você prepara isso? Como é que você come isso? Não é? Quando você come verdura, você só come verdura com shima e pronto, já acabou. Tipo couve e shima, pronto, já acabou. Você só vai comer porque não te faz mal e está a matar a sua fome. Mas o nutricionista vai te dizer aquilo que você precisa comer, como é que você deve preparar, qual é a finalidade e o resultado. Esteja a perceber? Exato. Ele diz: você quer ficar magro, você quer parar de comer besteiras, de comer muito, né? Olha, na parte de alimentação, há uma coisa: existem alimentos naturais e aquilo que eu chamo de carcaça. Tá bem? Porque carcaça, o que é isso? Porque é assim, uma triste realidade. Aham. Micro-ondas. Vamos supor que você preparou uma boa couve, né? Um arroz com tua lenha ou carvão em casa. Estás a perceber? Mas tens que, depois de esfriar, você tem que aquecer, né? Aquela comida no arroz, você não tirou aquela água do arroz. Você só colocou arroz suficiente para o arroz, água, desculpa, água suficiente para o arroz cozer, ok? Então, depois disso, a tua comida está ali. Aquela comida, o arroz é da machamba e a couve também é da machamba. Aquela comida é natural, estás a perceber? Exato. Aquilo é alimento de verdade, entende? Mas onde é que aquilo se torna carcaça? Quando você leva aquilo e vai aquecer no micro-ondas. Esteja a perceber? Hum. Ah, toda alimentação precisa de tempo, né? Um tempo para poder cozer, esteja a perceber? Desenvolver aquelas qualidades que tem, né? Então, se você leva aquilo e colocas no micro-ondas, aquilo está, não sei, o calor lá vai até qual nível, mas o micro-ondas aniquila tudo que tem de benefício na Na sua comida. alimentação? Sim, aniquila, tira tudo, morre tudo. E você, quando tira o teu prato, ele só está quente, você vai comer aquilo pensando que está saboroso por causa daqueles temperos e tal, aquela cor, aquele cheiro, mas já não há nada lá. É apenas uma carcaça. Já viu como é que se prepara coco? Quando você tira o suco, depois levas aquela casca e jogas fora. Aí nós estaríamos a dizer que quando você aquece a tua comida no micro-ondas, você está a jogar o líquido do coco e consumir
aquilo que normalmente jogamos fora. Estás a perceber? Então, é essa particularidade que acaba dando ênfase a um nutricionista, que acaba dando ênfase a um coach, porque ele sabe como combinar os exercícios, para quais gerar são, resultados. exatamente, quais são os exercícios que você deve fazer para aquilo que é o teu objetivo final, esteja a perceber. Uhum. Então, é nessa perspectiva, né? Então, dali, ah, comecei já a trabalhar de forma técnica, olhando já como é que eu posso transmitir isso para as outras pessoas. Como é que eu posso moldar? Não é fácil moldar o corpo de uma outra pessoa, né? Porque primeiro ela deve querer, mas na maioria das vezes você vai receber clientes ou vai receber pessoas que ainda não querem, fazem porque devem, Oh, o que né? é isso que fazem porque devem? É Eu uma devo o quê? recomendação, esteja a perceber? Yeah. Você tá a ficar obeso, estás a perceber? Hum. E isso está a desenvolver problemas de saúde. Em alguns casos, os médicos sinceros ou farmacêuticos, eles, quando chegas lá, não olham para a questão do valor, né? Tipo, epá, eu posso entulhar essa pessoa de medicamentos, ela me paga, eu, tá tudo bem. Ela diz, não, você chega ali, pá, eu estou com problema disto e aquilo, vai deixar uma série de coisas que você está a sentir, depois vai te examinar e vai dizer, pá, procure se exercitar, só isso. Palavra de sabedoria, faz Exatamente, parte, faz parte. exatamente. Você está habituado a, a, a ingerir coisas que não vão de acordo com o seu organismo, né? Porque tudo que o organismo não reconhece, ou tudo que não é alimento, o organismo não reconhece. Estás a perceber? Não reconhece. Então, os refinados, ultraprocessados, estás a perceber? Isso não é comida. Isso são, eu chamo de matéria gerada para fins lucrativos. Isso é só opinião pessoal. Exatamente, essa é a Ok. minha opinião, né? É minha opinião, porque uma vez eu fiz uma pequena análise sozinho. Entrei no Bahia Mall, no supermercado, e fui para a área dos doces. Aquilo estava muito barato. Bolo, você vê bolo, uau, é esse preço mesmo. Eu até peguei, eu disse, esse bolo está esse preço aqui, 55 meticais. Disseram sim. E não estava em promoção. Eu, é? Sim. Vi ali refrigerantes. É verdade esse preço, 65 meticais. Disseram sim. E não estava em promoção. Estás a perceber? Como é que é? Energéticos, bolos, doces, alguns salgados ali e tal. Mas quando saí, já para a parte de verduras e legumes, meu, o preço era exorbitante. Estás a perceber? Por quê? Eu me fiz essa questão logo. Por quê? Porque aquilo lá é alimento de verdade. O que o teu organismo reconhece, né? A área de verduras, tudo que vem da terra, na verdade. O teu organismo reconhece. Estás a perceber? Agora, o que vem das indústrias, aquilo é o que o homem produziu para lhe gerar dinheiro, lucro. Tão simples quanto isso. Não é para apoiar. Não é para apoiar. A coisa que eu, em algum momento, acabo criticando cá em Moçambique é que a indústria alimentar é a primeira a te debilitar. E essas comidas são viciantes, entende? Há pessoas que não conseguem, simplesmente não conseguem tomar o seu pequeno almoço ou jantar sem refrigerante. Simplesmente não conseguem. Hum? Só o, uma lata de coca ou refrigerante, qualquer marca, né? Tem 10 vezes o açúcar, o nível de açúcar que o teu organismo precisa. Mas a pessoa que toma aquilo todos os dias. Eu estou a falar isso porque também vivi com o meu primo e ele tinha esse problema. Eu vivia chamando atenção a ele. Graças a Deus, hoje ele
ele já treina comigo, né? Percebeu todas aquelas coisas. Ele é muito mais velho do que eu, mas admite que de alguma forma estava a falhar. Hum, Esteja a perceber? exato. Tomava refrigerante de uma forma absurda. Então, qual é o seu conselho em relação ao consumo de refrigerantes? Yeah, qual seria o seu conselho para aqueles que desejam fazer exercícios, ah, e acima de tudo, para manter a sua saúde intacta, não é? Com Não. mais sabedoria. Aham. O que que eles devem fazer? Devem tomar pelo menos refrigerante, beber uma água para poder compensar. Qual é a sua opinião sobre isto? Bom, Como um personal trainer. na verdade, né? Olhando para a questão da palavra de sabedoria, nos ensinam que devemos evitar ah, comportamentos nocivos, esteja a perceber? Uhum. Ingerir alimentações ah, desnutritivas, né? E estarmos sempre ah, a praticar exercício de uma forma regular, né? Na verdade, o que acontece é que não precisas frequentar um ginásio, ter máquinas e tal, mesmo em casa. O que lhe pedem é que faças exercícios físicos de uma forma regular. Mesmo o fato de eu manter a minha fé acesa no Pai Celestial e fazer oração sempre, falar com o Pai Celestial, e também continuar a pagar o dízimo, estás a perceber? E como é que é? Ah, Ir à igreja, magnificar o meu chamado se tiver algum, estás a perceber? Isso tudo é fácil fazer isso. O difícil é manter a constância, estás a perceber? Fazer sempre, ok? Perseverar. Perseverar, exatamente. Estás a perceber? Então, é aí onde muitos de nós acabamos fazendo uma seleção, ou acabamos caindo, ficamos desmotivados, estás a perceber? Mas o meu conselho para essas coisas na área para desenvolveres uma qualidade de vida considerável é: hoje você está a ouvir, nós estamos a ter essa conversa, eu estou a dar um conselho agora, e você, vamos supor que és viciado, já não consegues ficar sem tomar coca, ou ficas constantemente ali a querer comer, estás a perceber? E só estás a ingerir alimentos não nutritivos, né? Então, o que eu diria é que não precisa arrear um extintor, dizer eu tenho que parar isso e pá, né? Mas procura fazer coisas que vão te ajudar pouco a pouco, de uma forma gradual, ok? Você pode decidir só fazer dois exercícios e esses dois exercícios levarem a, a 30 minutos por dia. É um desafio, estás a perceber? É um desafio. Você pega dois exercícios, podes ir no YouTube, podes contactar-me, podes ir a falar com uma pessoa que entende da área, dizer, eu só preciso de dois exercícios para começar, né? Não importa se o foco é alcançar 1 milhão de views, você tem que começar de um, não é assim? Exato. A coisa mais importante é o primeiro passo, estás a perceber? Então, tu dás o primeiro passo. Você tem problemas com palavras de sabedoria porque vai ingerindo também álcool, cigarros. Não corta logo de uma vez porque dissemos que não é bom ou descobris que está a fazer mal. Procura reduzir gradualmente até perderes o interesse, ok? Faça uma retrospectiva. Por semana, quantos litros você consome por semana de refrigerante? Quantos? Então, você vai constatar ali que, pá, eu estou a consumir mais de aproximadamente 8 litros. Hum? A próxima semana, faça um desafio. Consuma 7,5. Deixa eu perceber? E mantenha esse 7,5 até perderes o interesse pelaquela adição para fechar 8. Depois disso, abate mais um pouco. Você está a fazer o quê? Está gradualmente deixando.
Porque também, do mesmo jeito que você ficou viciado nessas coisas, não foi de noite para o dia. Foi pouco a Não pouco. foi. Foi pouco a pouco, mas você não percebeu. Você só deu conta, já não, simplesmente não consegue. Esteja a perceber? Aí assumimos de antemão que você está viciado. Ok? Procura exercitar-se sempre. Procura olhar para a tua aparência, a tua postura. Estás a perceber? É? Procura tirar tempo para você refletir sobre você mesmo. Entende? Não permita com que a, o que o mundo diz te afete. Você tem que ter a capacidade de pegar naquilo e coar para poder ter aquilo que é o resultado final. Você saber que isto é certo, isto é bom, isto é mau, isto é. Estás a perceber? Yeah. Então, tudo num nível bem calculado, numa quantidade recomendável, né? Então, fazendo essas pequenas coisas, porque todo trabalho, o que deixa um trabalho perfeito são os pequenos detalhes, né? Então, procurando fazer sempre, pouco a pouco, não olhe para o resultado final, mas olhe para o processo. Se apaixone com o processo. Aproveite, porque lá é onde você vai se moldar de verdade, você vai aprender, vai desenvolver grandes habilidades. É? Exercício físico, não falar de ginásio de uma forma concreta, estamos a falar de exercício físico que é para abranger a todos, de uma forma geral. Exercício físico ajuda a melhorar o teu apetite, se você tem problemas com alimentação. Esteja a perceber? Segundo, ajuda a melhorar a tua qualidade de sono, se você tem insônia. Uau. Exercício físico. Ainda não estamos a falar de medicamentos, ir à farmácia, não. Há muita coisa que você pode consertar no seu corpo apenas com exercícios físicos. Estás a perceber? Outra coisa, você, praticando exercícios físicos todos os dias, você torna-se uma pessoa disciplinada. Entende? Você já tem qualidade de apetite, já tem qualidade de sono, já és disciplinado, estás a perceber? Então, isso também vai melhorar a tua circulação sanguínea, entende? Né? Há exercícios cardiovasculares, né? Aqueles que têm a ver, talvez, uma bicicleta, uma corrida, estás a perceber? Yeah, vão desenvolver a saúde do coração, estás a perceber? Com exercícios físicos. Não estamos a falar de ir ao ginásio. Exercitar-se Fazer em sempre, casa. constantemente. Pode ser em casa, pode estar já feito num ginásio, pode estar a fazer apenas ali com o teu vizinho, ou podem sair, achar um sítio e começarem a praticar os vossos exercícios. Mas é importante, estás a perceber? Yeah, você não vai ver uma pessoa disciplinada ficando com raiva de qualquer maneira, não. O teu subconsciente muda, deixa eu perceber, a tua forma de pensar muda. Isso tudo são qualidades que vêm a partir dos exercícios físicos. Você vai começar a ter foco sozinho. Você depois vai ativar um gatilho, vai começar a controlar e olhar aquilo que você consome. Estás a perceber? Então, são várias coisas que vêm, várias qualidades que vêm somente com ah, o fato de exercitar sempre, entende? Então, você, ao começar a fazer essas coisas nas quais eu estou a falar aqui, vais notar que você vai ver o mundo de uma forma diferente. Yeah, a sua capacidade de pensar também vai mudar. Estás a perceber? Então, esse é o meu conselho para quem quer, né, a começar a entrar nesse mundo fitness ou a começar a se preocupar mais com sua saúde física e emocional. A pessoa deve contactar talvez uma pessoa que entende melhor desta área ou a partir do celular pode só imitando algumas coisas que acontecem lá, tá bem? Só não aconselho
a correr diretamente para essas coisas que vão te dizendo, compra isso, toma aquilo. Alguns anabolizantes vão te recomendar, não, não aconselho isso porque às vezes aquela pessoa, ela não formou aquilo que ela tem com aquela marca de anabolizantes. Se calhar a pessoa nunca teve condições, mas quando ela chegou no seu pico, teve uma oportunidade e ela só está a fazer publicidade. Estão preocupados com capital. Então, Estás a perceber? Yeah. isso é Então, perigoso. não sei se já percebemos, mas quando pegamos no celular e vimos, aparece ali como um anúncio ou qualquer coisa, aparece ali alguém a treinar e diz: Vou te dar 5 exercícios que vão melhorar o teu abdômen em 30 dias. Estás a perceber? Yeah. Então, você clica ali, ele te dá os exercícios e depois diz: Se gostou, me segue e comente aí, eu quero, que vou te enviar um plano e tal. Acho que já vimos isso tudo nas redes, né? Mas só de você fazer aquilo, a pessoa já vai descobrir que não é só isso. A pessoa cobra. Estás a perceber? Então, aquilo ali é só uma carta de visita. Não podes te iludir com aquilo. Não é aquilo que fez com que ela ganhasse aqueles resultados. Não foi aquilo. Aquilo é uma armadilha para poder gerar fins lucrativos. Estás a perceber? Então, temos que saber voar as informações que nós temos visto nas redes e, e prestarmos mais atenção. É sempre bom contactar as pessoas que entendem, sempre que quiseres começar uma coisa que não é do teu conhecimento para evitar lesões, estás a perceber? Yeah, podes contrair lesões em algumas idades, epá, as lesões acabam ficando mesmo, estás a perceber? É, Yeah, permanente, né? algumas acabam ficando, então saber a técnica de como exercitar-se é muito bom também, saber este exercício funciona para que grupo muscular, qual é o benefício, é muito importante também, estás a perceber? Não só fazer por fazer, mas tens que desenhar uma meta, uma trajetória e fazer as coisas Não, nessa perspectiva, né? muito bom, Brother Comando. Brother John, pelas dicas, não é? E pelo princípio que você acabou de nos ensinar aqui da palavra de sabedoria. Eu só gostaria de ler há alguns versículos no Doctrinas e Convênios 89, Uhum, fala literalmente sobre a palavra de sabedoria. certamente, Toda essa sessão 89 para lá é sobre a palavra de sabedoria. Ou melhor, toda a sessão 89, não certo. é? Eu vou ler aqui as bênçãos que são prometidas àqueles que guardam a palavra de sabedoria. Vai ser uma Exatamente, prova viva, não é? exatamente. A partir dos versículos 18 a 21, não é? Eu vou ler Uhum, aqui. E diz o seguinte: E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, palavra de sabedoria, uhum, exercício, etc., não é? Obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. uhum. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel e não os matará. Amém. Então, é literalmente isso que você acabou de dizer sobre os benefícios, as promessas que o Senhor faz e fez para cada um de nós. Não só os santos, mas sim todo aquele seu filho, né? Todos nós aqui na Terra. E é interessante como você adquiriu esse testemunho. Yeah, E você naturalmente faz isto. Vamos colocar aqui o seu contato. Se as pessoas tiverem interesse em poder acessar os serviços de consultoria dele, seria perfeito. Eu, em particular, já tive uma. Então, está sendo muito bom. E muito mesmo obrigado, não é? Muito mesmo obrigado. Bom, E, eu não sei se uhum, poderia também deixar aqui o manual geral também, ele eu gosto muito do manual geral, né? uhum, Gosto de ler, né? Sobre a particularidade da palavra de sabedoria. exato, Temos do Trânsito de Convênios 89, ele exato. todo mesmo fala de palavra de sabedoria, né? E o manual geral diz: o Pai Celestial deseja que seus filhos desenvolvam saúde física e emocional. Isso inclui fazer o seguinte, né?
esforçar-se para ingerir alimentos nutritivos, Exato. sempre, tá bem? Exercitar-se regularmente e dormir o suficiente, né? E evitar substâncias e comportamentos nocivos ou viciantes, ok? E ter bons hábitos de higiene e receber assistência médica adequada, né? Desenvolver relacionamentos saudáveis, procurar ajuda profissional, ajuda profissional para desafios de saúde mental ou emocional quando preciso, tá bem? Então, é uma citação muito boa, né? É exatamente disso que nós estávamos a falar aqui, né? Yeah. Então, se você é uma pessoa ativa, você não é sedentária, você vai se preocupar com tudo isso. E de uma forma natural, você vai fazer tudo isso, ok? O sedentarismo não é boa coisa. Por quê? Se me permite, gostaria de dar um exemplo aqui, Bem, bem ok. breve. Yeah. É o seguinte, o homem veio para a Terra e viu a Terra com todas as substâncias, toda a natureza dela, né? Deus diz que a Terra tem tudo que o homem precisa ter de sobra, né? Então, ah, começamos assim. Vamos pela tecnologia. Eu me esforço para fazer o mínimo esforço possível. Isto é, quero ter um emprego que vou trabalhar sentado. Quero ter um carro para poder me deslocar. Estás a perceber? Quero ter uma cama bem confortável e uma casa extremamente equipada para evitar me exercitar demais. Ok? Estamos juntos até aqui. Yeah. É exatamente isso que um homem natural, um homem normal, quer, almeja. Estás a perceber? Tudo bem. Eu me esforço durante toda a minha vida para adquirir essas qualidades todas e depois, no final do dia, eu com o meu carro procuro ir para o ginásio na qual eu estou afeto, estaciono na perto da entrada, né? Só para ser eficiente, e entro lá, encontro uma máquina, uma esteira nesse caso, elétrica, e começo a correr e não vou a lado nenhum. Estás a perceber? Quer dizer, toda a vida eu lutei comigo mesmo para evitar tudo que vai exigir um esforço físico. Entende? Para depois, no final do dia, eu pagar um ginásio para ir fazer exercícios físicos. Não sei se me fiz entender. Agora, nós temos a oportunidade de exercitarmos diariamente, né? Yeah. Você sai de casa para paragem, chega lá, tem que lutar com chapa e tal, sobe, depois tem uma caminhada que vai da paragem para. Estás a perceber? Aquilo, se você presta atenção nas suas atividades diárias, você exercita o seu físico. Estás a perceber? O corpo é como se fosse um motor. Foi feito para funcionar, né? É por essa razão que o sedentarismo acaba criando problemas de saúde, acaba sendo uma doença, estás a perceber? Porque este corpo é preciso, né, usá-lo de boa forma nesse caso, né? Então, eh, tem um ditado que eu sempre digo: Deus criou o homem de acordo com a sua imagem. E o homem cria coisas usando o mesmo princípio de funcionamento do seu corpo. É? Está a ver que existe um código aí. Por quê? Eu estou a dizer que ah, um carro precisa de combustível para andar. Se você colocar água no carro, ele vai arrancar? Se não for feito Não. com a base Exatamente. disso, não vai. Exatamente. E você precisa de se alimentar para viver. Ou de água. Se você ficar sem se alimentar, sem beber água, você vai sobreviver? Não. Não. Esteja a perceber? É o mesmo princípio de funcionamento que você
tem que vais dando as coisas que você vai criando, entende? Agora, eu luto toda a minha vida para fazer o mínimo esforço, depois vou pagar um ginásio e entro lá para treinar. Enquanto eu poderia manter os pequenos e bons hábitos que mantêm o meu corpo exercitado e não precisaria de depois visitar a farmácia para depois o farmacêutico dizer procura um ginásio e se inscreve. Você não está doente, você. Estás a perceber? Só precisas exercitar-se. Entende? Então, é uma coisa que acaba despertando-me ou pode nos despertar uma, uma curiosidade diferente, estás a perceber? Yeah. Uau! É interessante. Então nós temos que evitar, temos que exercitar antes mesmo da recomendação médica. Exatamente, Tem que ser, exatamente. deve ser parte da nossa rotina. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu tenho dito às pessoas quando me contactam, dizem, "Epá, eu quero começar a treinar, ou, epá, eu comecei a treinar, o que tens para me recomendar, qual é a recomendação que tens?" Uma das coisas que eu sempre digo a todos, não entre nisso só para alcançar um objetivo. Você quer melhorar a sua estética, ou a sua saúde, ou uma coisa assim, entre nisso, mas como estilo de vida. Adote isso como estilo de vida. Esteja a perceber? Não faça só para impressionar algumas miúdas, não faça só para impressionar algum público ali, ou porque alguém te ofendeu, ou entraste naquela calça favorita e viste que já não serve. Esteja a perceber? Yeah. Mas adote isso como estilo de vida. Porque até as escrituras nos ensinam, né? Então não é uma coisa de hoje. Não é uma coisa de hoje. É algo que já está no mundo desde a sua criação. Nós precisamos exercitar o nosso corpo para melhor funcionalidade dele. Esteja a perceber? Yeah. Uau! Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Comandos, por nos encher de instrução hoje, por aceitar o nosso convite mais uma vez e para todos vocês que nos acompanham, não é? Eh, um, Incentivamos para que possam se inscrever, possam comentar e, acima de tudo, possam partilhar com os vossos amigos e familiares, a fim de que eles possam ter o conhecimento da palavra de sabedoria, possam ter essa instrução na qual nós compartilhamos aqui hoje. Eu sou o Benjamin Domingos Jussara, o vosso host. Até o próximo episódio.